Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Quartou no quartil, é mais uma quarta-feira ensandecida no Brasil. Que loucura, hein? Nós já estamos na metadinha da semana, faltam apenas 11, exatamente 11 dias para a eleição, né? Nós estamos no dia 19, né, de outubro, né? Então vai ter ainda tem muita água para passar pela ponta, mas já estamos chegando na reta final e já temos algumas definições e já temos coisas que, vamos botar para lascar, tá? Então a primeira delas aí, já não bastava aqui a situação desse governo, né? Porque a coisa está cada vez pior, né? A gasolina está para aumentar de novo, o PIB do Brasil teve resultado negativo em agosto, né? Resultado que é ruim, né? Então, cada vez mais esse governo tá se mostrando um verdadeiro estelionato eleitoral. Tá usando a máquina realmente para artificialmente dizer que as coisas estão boas, mas elas não estão, nunca estiveram, né? E também, né, teve lá uma declaração pública do Bolsonaro, ainda nos casos das venezuelanas, né, as venezuelanas, né, as meninas venezuelanas que foram reveladas que foram falar, ele pintou um clima, né, uma insinuação que muitos entenderam como uma insinuação de cunho pedófilo, né, do Bolsonaro. Tentaram se fazer tentar desfazer, mas é como se fosse uma graxa, né? Esse caso em cima da campanha do Bolsonaro é como uma graxa, não consegue se livrar daquilo, né? E também, né, ainda corroborou, né? Teve um tweet recente da esposa do Lula, Janja Lula, que mostrou que ele repetiu a mesma história num podcast de cunho evangélico em setembro. Ele contou a história, não falou desse pintar um clima, mas ele descreveu que essas meninas, essas garotas de 14 anos de idade, venezuelanas, estavam se arrumando claramente para se prostituir, o que não é uma verdade. Tanto é que fazer uma live a 1h da manhã para poder se justificar, fazer essa aparição pública ontem, e ainda por cima a Damares e a esposa do Bolsonaro, a Michelle, irem lá aonde estavam essas venezuelanas para conversar, para poder chamar elas para fazer uma declaração pública, o qual elas negaram, mas impôs a elas um voto de silêncio, tá? Um voto de silêncio. E certamente esse voto de silêncio deve ter sido feito em troca da segurança delas, né? Porque imagine só o que vai acontecer se confirma a derrota de Bolsonaro nas urnas. Os bolsonaristas vão descobrir com certeza a Damares vai revelar o endereço dessas meninas e aí os bolsonaristas vão atacá-las. É capaz de matar, gente. E assim, o fato de sugerir que essas meninas jovens de 14 anos que estão morando em Brasília se arrumam para se prostituir é uma xenofobia dupla, tá? Porque é uma coisa de colocar as pessoas que vieram da Venezuela tentar a vida delas na mais absoluta situação de escória, né? Então, cara, não tem a menor condição desse caso dar certo.
dar sem gerar uma consequência terrível, né? Então a gente é um preocupante, tá? É uma preocupação que eu imagino ter, né? E que eu entendo que isso é pouco explorado, tá? Por que que essas meninas tiveram voto de silêncio? Não foram prometidos para elas alguma coisa, alguma segurança? Prometeram para elas não serem protegidas, para serem protegidas, não terem a identidade reveladas, não revelar aonde que elas estão? É um ponto que a gente precisa colocar aí, tá? Bem, mudando de assunto, vida que segue, tocando barco, bola para frente. Teve a noite passada o podcast, né, do Flow. É um podcast que teve muito viés de direita, né, principalmente por conta da, da última entrevista que teve com o presidenciável, que foi justamente com o Bolsonaro em setembro, que rendeu cerca de 500 mil de visualizações, essa live do Bolsonaro. Mas quem estava lá ontem foi o Lula. E o Lula deu uma entrevista de 1h40 e essa entrevista bombou. Chegou a 1 milhão, isso mesmo, 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente essa entrevista para do Lula, né, dentro desse podcast. E foi uma das coisas assim que o pessoal viu que o Lula estava uma desenvoltura, que, que não fugiu das perguntas, que explicou, que contou, que falou das coisas do governo dele, falou das coisas que ele pode fazer pelo país. E assim, eu falei para vocês que assistam o debate na Band entre Haddad e Tarcísio, para você ver a surra que o Haddad deu no Tarcísio. Assistam o debate da Band entre Lula e Bolsonaro, que na maior parte do Lula, o Lula arregaçou com o Bolsonaro. Assistam a entrevista entre o Haddad, porque o Tarcísio fugiu da sabatina no programa Roda Viva. E assistam esse vídeo, essa entrevista que o Lula deu ontem no Flow Podcast. E por que é importante essas entrevistas? Porque essas entrevistas não são de pessoas. Quem entrevistou o Haddad no Roda Viva e quem entrevistou o Lula no Roda Viva não são pessoas que compartilham das mesmas ideias, da mesma linha de pensamento que os entrevistados. E esse confronto é algo que é muito vital para a democracia, porque até mesmo o Lula falou um negócio desse, né? Que é a gente precisa, essa frase é do Paulo Freire, precisamos discutir o contraditório para combater o controverso, uma coisa assim que ele disse. E é uma grande verdade. É uma grande verdade o que está se falando. A gente precisa sim discutir. Discutir com quem está disposto a discutir, com quem está disposto a debater, com quem está disposto a conversar. Não dá para você fazer esse discurso esvaziado. Então, por exemplo, o cara chega... Por exemplo, teve um dia que eu tive uma conversa com um rapaz bolsonarista, ele falou assim, o Bolsonaro acabou com o Lula no debate da Globo, que foi o último debate do primeiro turno. Eu falei assim, onde? Eu acredito que é o mesmo... Não é o mesmo debate que você assistiu, foi o que eu assisti. Aí, só que eu não perguntei para ele se ele viu esse debate ao vivo ou se ele viu esse debate por meio de um resumo oferecido pelas redes bolsonaristas. Porque eles vão fazer os cortes que eles vão quiser fazer para poder colocar aí o Bolsonaro em vantagem. Tanto é que a campanha
do Bolsonaro eleitoral está usando as imagens do, do debate da Band, fazendo aí fazendo aí como é que eu posso te dizer? Uma retórica freestyle. Sinceramente, uma retórica freestyle. O cara pega pequenos trechos, pega trechos fora de contexto do Lula, fora de contexto do Bolsonaro, para poder fazer o ataque. E o único erro que eu considero que o Lula cometeu no debate da Band foi não ter controlado o tempo no terceiro bloco. Por quê? Porque o Bolsonaro foi pro ataque. E o fato é que ele pegou, colocou esses 5 minutos, e esses 5 minutos ele utilizou para falar com a claque dele, né? Para fazer aqueles ataques ridículos que não tem nada a ver com a vida da gente. Teve um print que eu recebi de um retweet, né, com um comentário de um tweet da Vera Magalhães que questionava o Lula de não ter respondido qual é a relação dele com o cara lá da Guatemala, lá, o presidente da Guatemala, né? Só que essa resposta foi uma resposta que pum, na lata. Foi assim, que porcaria é essa de Guatemala? Eu moro aqui na periferia, tá R$8 o litro do leite, né? Então, a campanha nessa reta final tem que ir para esse ponto. Esse discurso de ataque que o Bolsonaro está fazendo é um discurso que está cada vez mais vazio, porque ele desconecta da realidade das pessoas. O Lula está falando de cerveja, quer dizer, o pessoal voltar a comer churrasco, voltar a tomar cerveja, voltar a ter uma vida melhor. É um discurso que é direto no coração das pessoas, e é das pessoas que mais precisam. E as pessoas que mais precisam, que é com esses votos que o Lula tem que contar para ganhar no segundo turno essa eleição. E eu entendo que é isso que vai acontecer. Porque esse discurso de claque, né, que o Bolsonaro está fazendo, é um discurso é um discurso que foi construído por dezenas e dezenas de anos por uma imprensa que a gente sabe que é, como diria o finado e saudoso Paulo Henrique Amorim, é o partido da direita golpista. Quer dizer, o partido da imprensa golpista. E é uma imprensa golpista. Sempre teve um viés. Que nem o caso ontem, né, do atentado, entre aspas, né, esse atentado ao Tarcísio, que depois a própria Polícia Militar disse, foi assim, a Polícia Militar falou assim, esse tiroteio que aconteceu foi bem longe da onde o Tarcísio estava. Então não tinha ele como alvo. Então era de fato um fato político. Tem até um questionamento dizendo que estava de bate-pronto, né, que já estava pronta a peça da campanha eleitoral do Tarcísio para poder soltar sobre esse atentado, quer dizer, sobre esse tiroteio, né? Que atentado, um caralho que foi, tá? Esse incidente, né? Esse atentado, né? Porque aí o pessoal lá da mídia fala assim, não, porque é 4 horas de antecedência, foi para a campanha da noite, mas tem um detalhe que eu acho muito importante, porque assim, em campanha eleitoral, eu falo isso porque eu já participei e coordenei campanha de rádio, então eu sei como é que funciona, tá? A transmissão da campanha, ela é por um período coordenado por uma emissora de televisão somente. E você sabe qual emissora de televisão que estava coordenando as transmissões, que estava organizando as transmissões do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão no segundo turno, na data de ontem? O SBT.
o SBT, cujo dono é o Silvio Santos, cuja filha do Silvio Santos, o genro dele é ministro das comunicações do governo Bolsonaro. Isso, no mínimo, é escandaloso. No mínimo é escandaloso. Então a gente precisa ver esses fatos claramente. Beleza, estava dentro do prazo, estava dentro da regra, porque senão o TRE São Paulo ia cortar. Mas como é que foi feita essa peça publicitária com tanta agilidade? Será que não teve ajuda de alguém? Será que não teve alguma coisa que foi feita aí nesse? É um fato que, sim, é sob suspeita. É sob suspeita. E assim, a gente vai pra luta aí, né? Eu acho que se continuar nessa pegada, o Lula leva. Só que a gente vai ter que trabalhar muito aqui em São Paulo para virar votos pro Haddad. Tá? A distância diminuiu, né, segundo as últimas pesquisas, eu já cheguei a comentar sobre isso, mas a gente vai ter que trabalhar, pessoal, assim, gente, vamos falar com o pessoal que mora no interior, pessoal, porque geralmente o pessoal do interior ele acaba recebendo uma influência maior do pessoal, dos líderes locais, que muitos deles são ou ligados ao PSDB, ou ligados ao MDB, ou ligados mesmo a esses caras aí, né? Então a gente vai ter que começar a virar esses votos e colocar corações e mentes. Sexta-feira vai ter um debate na TV, no SBT, mas dificilmente o Lula virá. Esse debate sexta-feira entre os presidenciáveis. Vai ter um outro debate na Record, que também eu não sei se vai ter ou não, se o Lula vai comparecer ou não. E os debates que acho que são os cruciais. Vai ser quinta-feira o debate para governador na Rede Globo de televisão e na sexta-feira, dia 28, então 27, marquem aí na sua agenda. 27, debate entre os candidatos a governo de São Paulo na Globo. 28, debate dos candidatos ao governo federal, à presidência na Globo também. Por que eu falo isso? Por causa da audiência que a Globo tem. E aí a gente vai ter que trabalhar com isso, tá? Quartou no Quartil, mais uma quarta-feira no Brasil. E assim, meio de semana, a gente tá meio chuvoso, né? Tá meio chuvinha. Mas a gente entende que, assim, os climas, a gente tem que ver o clima do nosso coração. Às vezes, por mais que o lado de fora seja uma enorme tempestade na nossa vida, se a gente estiver com o sol dentro de nós, esse sol, né, esse brilho interno, vai manter o nosso coração aquecido e motivado a fazer as coisas. Tá? Então, a gente precisa, sim, resistir, não ignorar, tá? Ignorar a realidade é ir à idiotice, né? Que é se fechar em si mesmo. Mas a gente precisa, quando as forças estão negativas ao nosso redor, a gente buscar energias internas em nós mesmos para que a gente possa resistir a essas tormentas, tá? Mares calmos nunca formaram bons marinheiros. E o que não te mata, te fortalece. Então, um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã. Vai quintar no quintal, será? Um beijo! Tchau, tchau! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts,
Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.